Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11h34, hoje é segunda-feira, dia 15 de março. Veja agora comigo os destaques de hoje. SOS na saúde. Portas fechadas nas emergências de hospitais referência no tratamento do coronavírus. E agora, onde buscar socorro? Quem quer dinheiro? Garimpo de moradores deu o que falar no sul do estado. Como surgiu tanto dinheiro? Uma imagem assustadora. Explosão de caminhão-tanque faz uma vítima na BR-386 e ponte segue bloqueada. Mas o que foi que aconteceu? Fim de semana de vitórias para a dupla Grenal no Gauchão. Já a preparação dos guris do Grêmio no Equador. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço já está no ar. Porque o município gaúcho recorre ao lockdown para tentar frear o avanço do coronavírus. Desta vez, a medida foi adotada lá na Serra, para onde nós vamos agora conversar ao vivo com o colega Guilherme Fadanelli. Olá, Guilherme, bom dia. Qual é a cidade que adotou o lockdown justamente para frear o avanço do coronavírus aí na região? Bom dia. Oi, André. Bom dia. São Francisco de Paula, aqui na região das Hortênsias. O lockdown começou à meia-noite de hoje e restringe a circulação de pessoas em locais públicos da cidade sem justificativa. Além disso, André, mercados, açougues, padarias e restaurantes só podem funcionar por teleentrega. Farmácias podem funcionar sim, mas não podem vender produtos de perfumaria. Hotéis não podem receber novos hóspedes e o comércio em geral fica fechado. Indústrias alimentícias podem funcionar com 75% da capacidade, as demais 50%. O setor de serviços também permanece fechado e a prefeitura atende apenas de forma remota. De acordo com o prefeito de São Francisco de Paula, André, essa foi a única forma encontrada pelo município para tentar frear o avanço do coronavírus aqui em São Francisco de Paula. A cidade tem hoje 202 casos ativos e 9 mortes. E já estava pré-determinado que o lockdown seria acionado caso o município passasse de 200 casos ativos ou 40 pessoas internadas nos hospitais. Vamos ouvir agora um pouquinho da fala e a justificativa do prefeito. Um tratamento precoce que funciona é isolamento, ficar em casa, distanciamento, máscara, cuidado, não ficar aglomerando. Isso é o que funciona. Isso vai fazer com que o nosso município ultrapasse essa questão tão difícil, mas tão importante que nós passamos por isso para nós conseguir virar essa página, tá? Pois é, o lockdown aqui, André, ele não tem um prazo para acabar. Isso porque a medida só será revertida caso um boletim epidemiológico aqui do município aponte uma redução para 175 casos ativos e 35 pessoas internadas. Hoje pela manhã, teve vacinação aqui em São Francisco de Paula também. Começaram a ser vacinados os idosos a partir de 80 anos no Ginásio Municipal de Esportes. A fiscalização, ao longo da manhã, ocorreu com funcionários, servidores da Prefeitura, percorrendo de automóvel as ruas aqui da cidade. Eu fui abordado por um desses fiscais, inclusive, André, estava mandando imagens aí para a redação e ele pediu que eu estava fazendo, pediu para que eu saísse do local onde estava estacionado, ficando ok, permitir o nosso trabalho. Guilherme. Né? Realmente tem essa fiscalização ocorrendo aqui. Bom, Guilherme, para quem está chegando agora, 11h39, a gente coloca o Glauco Paza na tela também. Bom dia, Glauco. Estamos acompanhando aí essas decisões que os municípios individualmente também estão agora percebendo que há necessidade de restringir de fato a circulação e, portanto, nós estamos ao vivo em São Francisco de Paula. O colega Guilherme Fadanelli atualizando as informações de lá. Podia só repetir para a gente, Fadanelli, a gente ter uma noção da explosão do número de casos, que é um município pequeno, São Francisco. Qual era o sinal de alerta? Quantos eram os contaminados e quantos são agora, Fadanelli? O sinal de alerta, André, era para 200 casos ativos ou 40 pessoas internadas no hospital aqui do município.
chegamos a 202 casos ativos aqui no município. A preocupação da Prefeitura é que esse número suba ainda mais por aqui. Por isso, o lockdown, fechar tudo para tentar manter as pessoas dentro de casa e evitar o avanço do vírus por aqui. E quantos estão internados agora? Agora, a gente não tem essa informação exata, André, mas é por volta de 40 pessoas internadas aqui no hospital do município e tem novos leitos aí para serem abertos. Mais 10 leitos estão em negociação entre Prefeitura e Hospital aqui do município para abrir e reforçar o atendimento aqui na cidade. A cidade tem um hospital próprio, Fadanelli? Tem um hospital aqui sim, que faz esse atendimento, né? Esse primeiro atendimento de Covid aqui para os moradores. Vejam só, o município, então, de São Francisco de Paula restringindo. A gente vê que a cidade, Fadanelli, se for possível, só a gente mostrar aí um pouquinho. Essa é a principal avenida de São Francisco de Paula. Aqui um pouquinho, não tem ninguém aqui no canteiro central, pouquíssima gente, muito movimento de carro, André. Carro sim está circulando até bastante aqui pelo município, mas a gente vê pouquíssima gente circulando por aqui. E os fiscais agora, passou mais um carro da fiscalização aqui, e eles nos disseram o seguinte, que o principal problema aqui em São Francisco, André, hoje, nessa manhã, para os fiscais, foi a questão do comércio, porque muita gente, ainda muitos comerciantes tentando burlar, né? A gente já conhece isso de trabalhar com portas fechadas, né? E não pode nem trabalhar com portas fechadas, nem fazer teleentrega. Teleentrega só para aqueles produtos considerados essenciais. Essa medida tem validade, Fadanelli? Não tem validade, André. Como eu disse, prazo. É quanto epidemiológico trouxer a redução dos números. Tá certo, obrigado, Guilherme Fadanelli. Portanto, imagens ao vivo de São Francisco de Paula, adotando essa medida também, o quanto que é importante os municípios, né, Glauco? Porque os prefeitos agora estão percebendo, né, na pele, no fato de que não há espaço nos hospitais. E aí São Francisco tem Caxias do Sul, né, que poderia mandar pacientes, teria Canela, só que esses municípios também, eles estão simplesmente com a capacidade esgotada. Por isso, essa medida de restrição na circulação. Daqui a pouco nós vamos mostrar que, em meio a tudo isso, ainda teve festinha aqui pelo estado, né? Eu não acredito. Teve. Que hora que teve? Teve festinha, né? Infelizmente. Mas daqui a pouco a gente volta a falar mais a respeito da pandemia. Olha aí a imagem, gente. Essa imagem é da onde? Festinha em plena pandemia. E Tramandaí, que foi o foco, litoral norte, sabemos aí no carnaval, que todo mundo se mandou para a praia, o pessoal não respeitou, pois lá na praia, lá em Tramandaí, também teve aglomeração. E olha só a quantidade de pessoas. O pessoal não tem ideia do que está acontecendo, Glauco? Será que não tem noção do que está acontecendo? Eu acho que é um pouco de desafio, um pouco de ignorância e aquela coisa de pensar só no umbigo, né, André? E a não aceitação. Tem gente que nega. Esses dias eu vi uma psicóloga falando que o medo faz com que as pessoas neguem, né? Então talvez seja mais uma razão para muita gente se divertir. Teve até no Guaíba barcos circulando com pessoas se divertindo, aglomeradas. Mas daqui a pouco a gente volta a falar a respeito disso. 11h43 agora. E olha só, uma briga antiga que quase que termina em tragédia. Atenção para esse flagrante. Olha só, daqui a pouco você vai entender por que esse homem usou um facão contra essa senhora que estava ali, de bermuda e blusa rosa. Isso aconteceu em Canoas, na região metropolitana. Momento que ela vem correndo para dentro de casa, e tem uma outra senhora ali tentando impedir, mas ele ia partir para cima dela e daqui a pouco nós contamos o motivo e o que é que aconteceu neste caso aí de Canoas. 11h43, vamos a um rápido intervalo, né, Glauco? Rapidíssimo, e já voltamos com muita informação para todos vocês. Até já. Muito bem, já estamos de volta com o SBT Rio Grande, 11h46 e vamos a outros destaques desta segunda-feira. Começamos com Lucas Abate. Olá, Lucas, bom dia. Bom dia, André, e a todos que nos acompanham. Destaque lá da Zona Sul de Porto Alegre. Um ladrão invadiu um condomínio e estava furtando alguns carros, André, mas não contava que um policial militar morava nesse condomínio. O desfecho dessa história a gente conta ao longo do SBT Rio Grande. Até já, obrigado, Lucas Abate. Glauco Paza, qual é o destaque também de hoje, segunda-feira, Glauco? Essa história que você acabou de mencionar, mas por cima, André. A questão daquela agressão ou tentativa de agressão com um facão que aconteceu em Canoas. A gente vai te contar toda essa história, como ela terminou. Daqui a pouquinho, André. Muito bem, daqui a pouco outras informações a respeito aí dessa agressão, uma senhora em Canoas, aqui na região metropolitana.
metropolitana. Até já, Lucas Abate. Glauco, olha só, prestem atenção na história que o Glauco vai contar pra gente. Um garimpo. A gente que está acostumado, quando fala em garimpo, né? Aqueles garimpos mais para o norte do país, o pessoal procurando ouro, né? Serra Pelada. Ah, Serra Pelada, a famosa Serra Pelada. Que era conhecida no nosso tempo. Acho que hoje muita gente nem sabe o que é. Os mais jovens nem sabem o que é a Serra Pelada, mas vai lá no Google lá e faz uma pesquisa direitinho. Bom, enfim. Mas teve um garimpo, né, aqui em Jaguarão, não para procurar ouro, não. Aqui em Jaguarão, na fronteira, né, aqui com o Uruguai. Sabe o que os moradores de Jaguarão encontraram? Dinheiro enterrado em uma região próximo ao rio Jaguarão, que é o rio que passa ali pela cidade. Bom, é claro que isso provocou uma corrida pelo ouro lá no município, pequeno município de Jaguarão. Vejam só, prestem atenção na imagem. A população com enxada abrindo buraco para procurar, para pegar dinheiro. Não é só procurar, conseguir encontrar, inclusive, a quantidade de dinheiro, uma quantidade muito grande. Agora, qual é a explicação para tudo isso, hein, Glauco? Olha, uma história, no mínimo, curiosa, tá, André? Começou com um incêndio que aconteceu numa loja bastante conhecida, tradicional, que fica lá perto da ponte de Jaguarão, que faz ali na fronteira, né, com o Uruguai. Isso. Essa loja pegou fogo e depois todos os escombros foram recolhidos e levados para um terreno baldio. Tá. Só que um dia, algumas pessoas que estavam por lá resolveram escavar, tinha algumas coisas parecendo lá por cima da terra, né? E aí descobriram um monte de dinheiro. Olha, e não era pouca coisa, André. E variados, né? Porque tinha moeda, tinha dólar, né? Não, era reais, dólares, pesos uruguaios e não nota pequena, tá? Tinha nota de R$100, de $100, quer dizer, era dinheiro grande, dinheiro, olha, para fazer realmente o pessoal se mobilizar. Aí começou essa peregrinação. Há, inclusive, a informação de que pelo menos uma pessoa teria conseguido cerca de R$10 mil. Olha aí, ó, olha aí, olha só a quantidade de dinheiro. Olha são aí. Registros, isso não é montagem, são registros feitos a partir dessas pessoas que foram lá e começaram a escavar, tá? Há relatos também, tá, de que algumas pessoas começaram a se dirigir para o local, a polícia foi avisada, mas não poderia fazer nada ainda, por quê? Porque o terreno é particular, ou seja, não tem ingerência sobre aquilo, não tem como dizer, não pode entrar. A questão da aglomeração, essa sim, daí autoridades foram chamadas para tentar controlar essa aglomeração, até porque estamos na pandemia. O fato é o seguinte, André, presta atenção, o prefeito de Jaguarão, Flávio Teles, disse que ainda está averiguando essa situação, a polícia foi comunicada. No entanto, as equipes foram até lá apenas para controlar essa aglomeração e a polícia estaria já de olho nesse caso, mas a delegada, que é responsável pela delegacia de Jaguarão, não foi localizada para falar sobre o caso. Parece que está de licença, ela está com licença médica. Isso, exatamente. E a origem do dinheiro é que tem que ser investigada para saber exatamente se é o dinheiro que estava na loja, se estava dentro daquelas caixas porque vieram os escombros e junto estava esse dinheiro, ou é dinheiro ilegal que foi escondido ali. Enfim, que explicação tem para esse dinheiro? Pois é, que muitas vezes tem gente que não guarda dinheiro no banco, né? Guarda literalmente debaixo do colchão. Nesse caso, guardava talvez na própria loja, a loja que pegou fogo. E aí, no momento em que queimou toda a loja, isso eu estou falando uma hipótese, né? Obviamente, pelo menos é o que o pessoal comenta lá da cidade. Aí, depois que pegou fogo, o proprietário nem imaginou que tivesse sobrado algum dinheiro. E aí, mandou limpar o local e jogar todo esse entulho, né, nesse terreno baldio. E como muita gente tinha ainda alguns objetos inteiros, de madeira e tal, o pessoal começou a vasculhar. E aí a brotar dinheiro como se tivesse um olho e uma veia d'água. Assim, tem uma plantação de dinheiro, né? A gente até conseguiu falar com a delegada, embora ela tenha esses problemas aí, como a gente mencionou antes, né? E ela disse o seguinte, ela precisa de uma denúncia para começar a investigar de uma forma mais a fundo essa questão toda, tá? Não houve denúncia até agora. Sim. Mas é uma grande curiosidade. Partindo do princípio de que temos real, dólar, pesos, poderia ser da loja, né? Sim, sim. Agora, pode ser de descaminho também, porque estamos na fronteira. Estou falando da fronteira, né? Jaguarão fica ali na fronteira com o Uruguai. Né? Também pode ser. Agora, muito curioso, a pequena cidade de Jaguarão, para quem está chegando agora, 11 horas e 52 minutos, Jaguarão, no sul do estado, ali que é cidade vizinha com o Rio Branco, né? Muita gente conhece, lógico, Jaguarão, e até porque vai muito a Rio Branco.
Uma cidade muito charmosa, aliás. Eu quero, depois da pandemia, eu tenho a função de levar todo mundo para conhecer o museu que há lá em Jaguarão, contando a história do Rio Grande do Sul, porque é na casa do primeiro governador, que é o Dr. Carlos Barbosa. E a residência se transformou num museu, um lugar espetacular, é a Cidade das Portas. E aí, em meio a toda essa história de Jaguarão, essa curiosidade. Repete pra gente o que aconteceu, esse dinheiro que começou a brotar do chão lá em Jaguarão, Glauco. Num terreno baldio que fica bem pertinho da ponte, inclusive uma das imagens mostrou ali, dava para enxergar a ponte lá na fronteira com o Uruguai. Esse pessoal todo aí começou a escavar, por quê? Porque uma pessoa que escavou o local descobriu dentro de caixas dinheiro, notas de real, de dólar, de pesos uruguaios, e não era pouco dinheiro, uma delas teria conseguido inclusive mais de 10 mil reais. A notícia, é claro, que se espalhou, né? E todo mundo fez uma peregrinação até este local. A polícia disse que é um terreno privado, ou seja, ela não recebeu denúncia também para fazer uma investigação. O fato é que virou a notícia da cidade e da região. Até ia te convidar, André. De repente a gente fazer uma excursão para lá, para Jaguarão, até o final de semana. Leva uma enxada. O problema é a aglomeração, né? Mas a gente dá um jeito. A gente dá um jeito. Faz com horários alternados. 10 mil reais, eu acho que vale a pena, né? E segundo os moradores, o que tudo indica é que era desse proprietário, um proprietário da loja que não era brasileiro, mas que guardava o dinheiro, né? Guardava o dinheiro e ele já, inclusive, foi indenizado e tudo mais. O dinheiro que deveria ter sido queimado não foi. Não foi tanta perda, não foi perda total. O dinheiro está aí, André. E não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Olha a foto. Muito bem, 11 horas e 53 minutos e olha só, daqui a pouco, o que tem a ver o jogo do Grêmio de amanhã, ao vivo, né? Só aqui no SBT, com esta partida do Tricolor na Libertadores de 95. Você vai entender a relação daqui a pouquinho no esporte, né? É o Grêmio começando a jornada rumo ao Tetra da América, ao vivo, portanto, e exclusivo, né, Glauco? Aqui no SBT. Já já todos os detalhes e as informações do esporte. E o destaque do final de semana é um exemplo, um péssimo exemplo, digamos assim, no futebol. Conta pra gente, Glauco. Porque as pessoas se miram em quem? Nos ídolos. E o Gabigol, do Flamengo, é considerado um ídolo, principalmente para as crianças. Mas que mau exemplo. Ele estava, entre outras pessoas, num bingo de luxo lá em São Paulo. E aí foi com a chegada da polícia que se descobriu que essas pessoas de grande poder aquisitivo estavam lá jogando, entre elas o Gabigol, André. Mas que barbaridade. Que coisa, né? E diz que é verdade que ele estava debaixo de uma mesa tentando se esconder? Ele disse que não, mas a polícia, ao chegar lá, afirma que ele teria tentado se esconder embaixo de uma mesa. O que, convenhamos, não adianta nada. Né? Ele disse que o delegado ficou assim muito... era um ídolo, né? Para o delegado, uma pessoa que ele... um esportista que admira, mas diz que ele foi truculento com os policiais, uma arrogância, mas que coisa isso. É algo do tipo assim, sabe que eu sou o Gabigol, né? Mas assim, ó, tá fazendo errado, mas fica quieto, não fala nada, né? Faz o que tem que fazer, agora ainda ficar discutindo, desrespeitando ali os delegados, segundo o próprio delegado, né? Desrespeitando os policiais. Bom, daqui a pouco a gente volta a falar mais a respeito do esporte e disso que aconteceu no final de semana, o Gabigol, que estava, né, aí participando de um bingo, onde mais de 200 pessoas confinadas numa sala em plena pandemia. Muito bem, faltando 5 minutos para o meio-dia, chegou a hora do Minuto CIMER, Sindicato Médico aqui do Estado. Nesse momento crítico da saúde, nós reforçamos a defesa, a proteção e condições de trabalho dos médicos que estão expostos aos graves riscos desta pandemia. Os EPIs, né, os equipamentos de proteção individual, os insumos, a estrutura e leitos são fundamentais, mas a consciência cidadã para cuidados com a saúde são determinantes. CIMERS, defender os médicos é defender a saúde. Gente, atenção para essa imagem aqui do que aconteceu em Canoas, na região metropolitana. Imagem assustadora de violência. Um homem ameaçando uma senhora com um facão. Glauco, conta pra gente o que aconteceu, Glauco. Olha, é uma coisa no mínimo inusitada, como a gente já mencionou antes, né, André? Isso aconteceu lá em Canoas. E este homem aí, ó, partiu com um facão para cima desta mulher aí que estava do lado de dentro, primeiro do lado de fora e depois pro lado de dentro do portão. Isso teria acontecido, André, por causa de uma pensão. Pensão alimentícia, sabe? Isso que a gente às vezes vê notícias aí de que pessoas são presas por falta de pensão. Neste caso aí quase houve uma tragédia. O que acontece? Esta senhora aí, que quase foi agredida ali e partiu para dentro de casa,
Ela é sogra, digamos assim. E-sogra, vamos explicar direitinho. Isso. Daquela mulher que estava no carro, inclusive que tentou impedir a agressão, se agarrou naquele homem ali que estava com o facão na mão. Este homem é o atual companheiro dessa mulher, ou seja, não é exatamente da família, mas foi ofendido, segundo ele, por esta mulher. Eles teriam ido lá para cobrar a pensão. Por quê? Porque o filho daquela senhora que foi agredida, que é o pai da criança, tem que pagar a pensão todos os meses. E parece que paga normalmente, né? Isso, só que houve essa discussão, que segundo o agredido, passou dos limites dessa vez. Por isso, ele pegou o facão e partiu para cima dessa senhora. As imagens, André, depois se a gente puder colocar, inclusive com áudio, mostram o desespero daquele momento ali, porque o homem queria de qualquer forma agredir com o facão. E a gente ouve alguns barulhos, embora não apareça mais na imagem depois, esse homem tentando a agressão com o facão, André. Ela conseguiu entrar em casa e se fechar, né? Isso, só que ele foi atrás, olha ali, ó. Foi atrás e aí desaparece a imagem, logicamente a gente não tem a imagem lá de dentro da residência, mas ele ainda tentou agredi-la com o facão, gritando coisas. A moça que ficou aí dentro do carro, que no caso seria a ex-nora, ficou gritando para ele parar, mas ele não parou. Vamos acompanhar, tem, né? Tem aí a descrição ali. Esse é o momento que ele já estava tentando bater na porta. Esse é o barulho do facão. Ela gritando do carro, para, Leonardo. Aí ele sai do carro, aí uma pessoa passando na rua viu e abordou. E ele quase que parte por cima desse homem que estava tentando defender. Tem o áudio dessa parte aí, a gente consegue? Ela disse que queria matar a mãe dela, precisamos ver, mas não saber de si. Ela chega a dar um contrão nele, né, para o Leonardo não entrar. E aí, o que ela diz, essa senhora que foi agredida? Vamos ouvir aí. Nossa, mãe do céu. Que perigo que é o descontrole. André, as ofensas já não eram coisa de hoje, tá? Já aconteciam há muito mais tempo, só que dessa vez, como eu falei antes, fugiu do controle e aí essa tentativa de agressão, olha, se ela não tivesse se trancado lá, poderia ter acontecido coisa pior ali naquele momento, André. Deixa eu lá para Canoas, onde está o Lucas Abate, que tem outras informações a respeito desse caso aí, né, Lucas? Eu até conversei com a sogra, né, que no caso era quem estava na casa e foi agredida, foi ameaçada. Ela me disse, eu perguntei para ela, chegou a se machucada? Ela disse, não, eu não me machuquei porque eu fui muito rápida, fui muito ligeira para me trancar dentro de casa. Mas ela disse que dentro de casa, ouvindo esse barulho que a gente ouve nas imagens, do facão batendo na porta, é assustador. Ela dizia que tinha muito medo que a qualquer momento ele conseguisse derrubar aquela porta e daí ela não teria para onde correr. Por sorte, ele apenas conseguiu danificar, né? Furou a porta com o facão, mas ele não conseguiu invadir a casa. Olha aí, ó. Ela também me contou que essa briga aí já é antiga, André. Já faz tempo aí, pelo menos alguns anos, 3 anos que o casal está separado e desde então se tem essa discussão sempre no momento de pagar a pensão. Diz que uma dá letrinha para outra, só que dessa vez evoluiu para uma agressão física. Olha aí a porta rachada, porque ele batia na porta tentando entrar de qualquer maneira. E por pouco, que ele não consegue entrar, sabe lá o que ia fazer com essa senhora. E a gente percebe na saída, vocês viram que na hora que depois que ele bateu aí na porta, tentou agredir essa senhora, ele vai em direção ao carro. Tá? Esse é o início da confusão. Ela abre o portão, aí começam as agressões, gritaria de lado a lado. Lembrando que esta senhora que está junto no carro é a ex-nora, daqui é a proprietária da casa, e o atual companheiro dela, esse de azul, Leonardo, tentando agredir por causa dessa questão de pensão. E estava com um facão, olha o facão na mão dele, nesse moço que está de azul, a hora que ele tenta entrar no carro e ele volta para cima dela. Aqui, ó, a hora que ele vem correndo, não sei o que foi que fez com que ele entrasse de uma maneira, abre o portão, entra e começa a gritaria. Escutem.
Para aí a imagem. Para, Leonardo, gritava. Aí, ó, para aí só um pouquinho. Para aí só um pouquinho. Eu não sei se a gente vai ter a sequência, de qualquer forma, como eu já vi essa imagem, esse senhor de vermelho, apavorado, assustado, ele ouve os gritos, né, dessa senhora, tenta ajudar a entender o que estava acontecendo. Eu acho que não vai aparecer, mas ele, o Leonardo, ainda tenta partir em cima desse senhor aqui que estava buscando ajudar, né? É aquela situação, quando a gente se depara numa briga, por exemplo, o que fazer, né? Às vezes, se não faz nada, a gente critica. Se faz alguma coisa, corre o risco de ter levado um facão, ter morrido. Né? Quer dizer, é uma situação, de fato, uma pessoa sem controle, sabe-se lá o que não vai fazer. E esse senhor, ele fala algumas coisas para esse homem e ele vai por cima. Só não foi às vias de fato. Eu acho que tem a sequência aí, André. Ele vai até a janela do carro, esse homem aí, para falar alguma coisa para o motorista, né? Quer dizer, ele teve, correu um risco. Correu um risco. Ele vai, agora sim a gente consegue observar, ele fala alguma coisa para ele. Ele vai até o carro. Porque ele se preocupou porque viu que esse homem estava agredindo. E aí a hora que eles vão embora, sai cantando pneu e tudo mais. Lembrando que isso aconteceu em Canoas, aqui na região metropolitana, dessa senhora que por pouco não ficou gravemente ferida, porque é uma pessoa que estava completamente descontrolada. Muito bem, 12:03. Gente, olha só, a ponte sobre o Arroio Boa Vista, aqui na BR-386, em Estrela, ela continua bloqueada. Por quê? Porque ainda não se sabe se a estrutura dessa ponte ela vai resistir, né, depois de toda aquela explosão de um caminhão que aconteceu no sábado, por volta do meio-dia. Um caminhão bitrem carregado com combustível. A nossa reportagem foi até lá para ouvir o relato de quem presenciou este gravíssimo acidente, como eu disse, ali entre Estrela e Lajeado, no Vale do Taquari. Acompanhe. Joelmir estava na margem do Arroio Boa Vista quando o barulho da batida chamou a atenção. No momento que eu iniciei a filmagem, deu segundos, deu um estrondo e eu acompanhei com a câmera. Então, nesse momento, eu consegui pegar o caminhão tombando na parte de cima da ponte. O caminhão estava carregado com 45 mil litros de óleo diesel. Logo depois da batida, o veículo explodiu. Todo esse combustível deixou as chamas ainda maiores. De longe, era como se uma bomba tivesse explodido no Vale do Rio Taquari. Olha como o fogo sobe. O calor, para você ter uma ideia da distância que nós estamos aqui a gente não conseguia ficar. A gente teve que ir mais para cima. E também não sabia que tamanho iria se tornar, né? Por causa de explosões e tal, então a gente ficou meio com medo. As sirenes dos bombeiros ecoaram nas cidades de Estrela e Lajeado. As equipes chegaram rápido, mas pouco puderam fazer para combater o fogo. A fumaça preta foi captada até mesmo por satélites. O motorista vinha nesse sentido da BR-386 da capital em direção ao interior. Ele perdeu o controle, bateu na cabeceira da ponte e tombou lá na frente. O impacto foi tão grande que a cabine se soltou e caiu embaixo da ponte. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Anderson Barbosa seguia para Ijuí, onde morava. A rodovia foi completamente bloqueada pela Polícia Rodoviária Federal. No domingo, um guincho ainda tentava remover o tanque de cima da pista. Acabou colidindo o veículo contra a proteção da ponte quando se deu a explosão. O que levou ele a perder o controle do veículo nós ainda não sabemos, até pelas circunstâncias, né? Durante o incêndio, o calor foi tanto que o asfalto derreteu. Olha lá onde é que tá vindo fogo, cara. Fim do mundo, galera. Olha a gasolina caindo aí, ó. Engenheiros da concessionária que administra a rodovia estão avaliando se a estrutura ficou comprometida. Neste domingo, nós fomos até a parte de baixo da ponte. A explosão e o incêndio deixaram aparentes os ferros do concreto. A gente aguarda aí um laudo da engenharia da CCR, né? São profissionais, engenheiros, que saberão dizer melhor as condições aí para uma possível liberação, pelo menos de um dos sentidos. Ainda no final de semana, técnicos da FEPAM foram até o local para avaliar o risco de dano ambiental. Uma barreira de contenção chegou a ser colocada nas águas do rio Taquari para evitar que o combustível se espalhasse. Um dia que o mecânico náutico não vai mais esquecer. Foi assustador, né? É uma cena de filme de terror que a gente nunca imagina que vai passar.
Nossa, é assustador. Não se sabe de fato o que aconteceu, mas era um caminhão muito grande, era o chamado bitrem. O Lucas tem outras informações, Lucas, porque hoje de manhã muito congestionamento, porque a ponte está bloqueada. É um trecho que ela vai ter que ser todo avaliado, inclusive os técnicos agora de manhã estavam avaliando. De qualquer forma, quem for em direção à Estrela e Lajeado ou fizer o caminho de volta, qual desvio utilizar? Eu não sei se a gente consegue, indo aqui de Porto Alegre, onde é que foi exatamente o acidente? Por exemplo, quem precisa ir à Estrela consegue ir direitinho, ou mesmo a Lajeado? Quais são as restrições? Explica aí, rotas alternativas, Lucas. Vamos lá, André. Só para situar, então, esse acidente aconteceu um pouquinho antes, quem está saindo de Porto Alegre, um pouquinho antes daquela ponte que fica sobre o Rio Taquari. É uma ponte que passa sobre o Arroio Boa Vista. Tá. Então, quem vai até Estrela consegue acessar pela BR-386. Quem quer ir a Lajeado, depois da ponte sobre o Rio Taquari, aí precisa fazer um bom desvio, André. E a gente vai explicar mais ou menos como é que é esse desvio. Existem, digamos, duas alternativas para fazer esse trajeto da capital em direção interior. Um deles é usar um acesso local, passando por dentro de Estrela e usando uma ponte de madeira que tem lá, passa um carro por vez e o congestionamento é bem grande nessa região, apenas para veículos leves. O outro caminho, e foi até o caminho usado pela nossa equipe quando a gente foi ontem até Lajeado, é indo pela BR-386 acessar a RS 287, aquela rodovia que liga em direção a Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Venâncio Aires. Pela 287, André, segue até a Rota do Sol, início da 453, e sobe, dobra à direita, vai subindo como se fosse em direção de volta para a BR-386. É um desvio que até está sinalizado na BR-386 e aumenta o percurso aí em cerca de 40 quilômetros. No sentido oposto, a mesma situação. Está vindo da região do norte pela BR-386. Quer cruzar para o lado de cá, dá para fazer esse desvio. Acessa a 130, depois a 453 e volta pela RS 287 até conseguir pegar a BR-386. Dá para dizer, André, que a gente passou por lá ontem, esses desvios estão bem sinalizados até, pelo menos na BR-386. Tá. O que está acontecendo agora? Quase 48 horas depois do acidente, nenhum dos dois sentidos ainda está liberado. Mas se tem uma expectativa de que se libere antes, pelo menos, o sentido interior capital, sentido oposto de onde aconteceu o acidente, mas isso, claro, ainda depende da avaliação dos engenheiros. Não, e a gente fica pensando, até por dentro, esses desvios mais assim internos ali, a Polícia Rodoviária está acompanhando, até porque não tem estrutura para uma rodovia como é a BR-386, né? A rodovia Leonel Brizola, Estrada da Produção. Tanto caminhão, né? Aí é um pouco de dificuldade, até porque essa ponte de madeira, sabe-se lá o peso que ela suporta. Agora, por isso que hoje a gente vai ter, vai ser importante saber isso, o que vai ser liberado ou não, se vai ter, se pelo menos duas mãos no mesmo lado da ponte, porque tem que avaliar toda essa estrutura que, como a gente viu ali, foi muito forte, um calor muito intenso. E é uma concessão, rodovia, né? É uma concessão, né, É a André? CCR também, a CCR que é a mesma que cuida da Freeway, cuida ali. Então hoje estavam ali os técnicos justamente para ver até, porque se tiver que refazer essa estrutura, vai ter que ser montada uma grande operação aí de desvio, porque não é algo que seja muito rápido não, né? Lucas. André, e até a gente olhando de baixo, a gente tem imagem, a gente conseguiu ir embaixo dessa ponte e realmente nesse lado, são duas pontes na verdade, no lado onde aconteceu, que é no sentido capital interior, a ponte está completamente queimada, está bastante preta, aquela fuligem, em alguns pontos está com ferro aparente, porque realmente o calor foi muito intenso. E olhando de fora, de longe, a gente consegue ver que pelo menos o asfalto, esse sim, está completamente comprometido. Tem que ser refeito, porque realmente está completo. Parece que derreteu o asfalto ali na região. O que os técnicos estão avaliando é se a estrutura da ponte ainda está em condições para poder passar. Muito bem, daqui a pouco voltamos a conversar, Lucas Abate, 12h e 11 minutos agora. Bom, olha só, após o final de semana, com o maior número de mortes no Rio Grande do Sul, hospitais, referência aqui em Porto Alegre, estão fechando as emergências, A orientação é que as pessoas busquem as unidades de saúde, os postos de saúde, porque para seguir aquele cronograma. Primeiro busca o atendimento básico e depois o atendimento básico que encaminha para as emergências.
E agora, né? De onde é que vem o socorro? Esta é justamente o que as pessoas estão assustadas. Bom, fechou a emergência, faço o quê? Glauco, a gente teve um final de semana, infelizmente, mais de 300 mortes no sábado, né? Isso foi um número recorde em meio aí à pandemia. E nós tivemos já a indicação do governador que vamos seguir com bandeira preta pelo menos até o início do mês de abril, né, Glauco? Exatamente. O que pode mudar é a cogestão, essa pode voltar, mas não significa que a bandeira vá mudar. A tendência é que permaneça na bandeira preta. Agora, é muito séria essa questão. Pelo menos 3 emergências em Porto Alegre e a gente sabe que para fechar, impedir o funcionamento normal da emergência, a situação tem que estar realmente em calamidade, né, André? E hoje eu mesmo escutei uma médica do hospital, acho que era o Hospital de Clínicas, enfim, da linha de frente. E algo curioso acontecendo, pelo menos neste hospital, que eu acho que sim, é o Hospital de Clínicas. É a idade dos pacientes, aquela explosão do carnaval se traduziu em pacientes com idade mais baixa. Só que aí agora é mais jovens. Aí agora está voltando a pacientes com um pouco mais de idade, porque o pessoal se contaminou, foi para casa, continuou circulando e contaminou outras pessoas também. E muitos dos pacientes com mais idade, inclusive os que já foram vacinados, aí tu pergunta, ué, André, mas eles tomaram a vacina e estão ficando doentes? Bom, primeiro que a vacina ela é 100% para casos graves. Então, ela pode, para casos mais leves, a pessoa pode ter algum efeito, pode ter uma manifestação, mas não grave. E segundo, que todos os pacientes de mais idade que foram buscar atendimento, tinham feito só a primeira dose, não tinham feito a segunda dose ainda. Então, vejam que há, segundo esta médica, esta avaliação de que houve uma grande explosão, sim, ou seja, a comprovação dessa aglomeração, das festas, do carnaval e, infelizmente, no final de semana, tivemos várias aglomerações, inclusive Tramandaí, no litoral norte aqui do estado, aglomerações em Porto Alegre, inclusive no Guaíba, ali pessoal de barco, aquela coisa, descansando, em Passo Fundo teve aglomeração também. Então, quando é que as pessoas vão se dar conta, Glauco, que a doença, a nossa melhor vacina neste momento é o distanciamento, é não aglomerar. E prestar atenção que algumas coisas mudaram, André. Aquela história de que o jovem, já está provado que o jovem é afetado sim. E crianças também são afetadas. Atenção, é hora de olhar com mais cuidado ainda para o panorama, André. Ninguém está livre da Covid. Essa é a verdade. Muito bem, daqui a pouco voltamos a falar a respeito disso. 12h14, confusão entre motoboys de uma lanchonete e a Brigada Militar. Muita confusão aqui na região, né, da região central ali de Porto Alegre. Onde é que é a região ali? Na Nilo Peçanha, perdão, lá da Nilo Peçanha, não é aqui de baixo, lá da Nilo. Conta pra gente o que aconteceu aí, Glauco. É uma lanchonete que a gente sabe que tem muito movimento realmente, é um McDonald's ali da Nilo Peçanha, né? E o que aconteceu? Efeito da pandemia também. Muitos pedidos, André. Mas olha, muitos mesmo, a ponto de juntar muitos motoboys. Eles reclamavam da demora para a entrega dos pedidos. Isso significou o quê? Que eles começaram a se revoltar. E aí teve buzinaço, teve reclamação, enfim. O gerente da loja chamou a Brigada Militar, a Brigada chegou, inclusive agrediu aí um motoboy, como a gente vê na imagem, né? E depois as coisas se acalmaram. Estes motoboys reclamaram da truculência, o fato é que passou esse período e as coisas se acomodaram. Não adianta, é intolerância, né? Intolerância desse momento de pandemia, as pessoas querendo trabalhar, querendo rapidez, mas quase que terminou em mais violência. Não tem justificativa, né, André? Repetindo, para quem está chegando, meio-dia 16 minutos, confusão. Diz que tinha um movimento grande e chamaram vários motoboys, é isso, Glauco? Os motoboys que estavam esperando as entregas ali no McDonald's, da Nilo Peçanha, e aí foram chegando mais e mais e mais, daqui a pouco eram 100 motoboys por ali esperando pedidos para entrega, e aí começou esse protesto, né? Muitos buzinando, outros reclamando, em voz alta. O gerente teve que chamar a Brigada Militar e aí houve até uma reação um pouco mais forte do brigadiano. Isso que os motoboys reclamaram, André. E aí o que acontece? Nesse caso também, não sei o que, provavelmente a polícia parou para alertar que estavam muito próximos, estavam aglomerados. Aglomeração também, né? E aí isso também tem que levar em consideração, até porque, e assim, eu não estou aqui não tomando partido, não estou dizendo que está certo, está errado, não estava lá, não sei como é que foi, mas assim, os motoboys, a gente tem que lembrar que eles estão circulando.
Então, eles precisam, sim, pela saúde deles e dos clientes, estar mais atentos ainda do que muita gente, porque eles estão indo na casa, eles estão entrando praticamente na casa das pessoas, eles têm contato com as pessoas. Então, eles precisam, sim, cuidar dos clientes, cuidar deles próprios, porque eles fazem parte desse processo também, Glauco. Até pelo contato do cartão de crédito, André. Sem dúvida. As dúvida. pessoas não pagam mais com dinheiro, praticamente, né? Vai lá no cartão de crédito, às vezes esquece de passar o álcool gel, enfim. E tá ali, como você falou, no portão ou na eclusa, que muita gente chama, que é aquele espaço ali entre o portão externo e o portão interno dos prédios, né? O fato é que esse acontecimento aí mobilizou a Brigada Militar, podia estar fazendo outra coisa, né? Significou também intolerância e chama a atenção pela aglomeração também de motoboys, André. Para quem está acompanhando, foi uma aglomeração de motoboys. Tinha muito motoboy, né? Diz que foi assim um número de pedidos aumentou de uma maneira muito rápida e aí o pessoal começou a se juntar para fazer as entregas. E falarem até... Seria mais de 100, tá? Imagina. Mais de 100 motoboys. 100 motoboys para fazer a entrega, mas olha, o pessoal gosta desse lanche, hein? Eu vou te contar que eu não aguento esperar. Essa é a realidade. Mas respeito, acho que é uma atividade que tá, olha, na rua, como você falou, é motoboy para tudo que é lado, porque as pessoas estão em casa, né, André? Deveriam, pelo menos, estar em casa e aí esse serviço é muito útil. E repetindo, o motoboy, ele tem sim, ele precisa cuidar dele próprio, obviamente, cuidar da sua família e cuidar dos clientes, porque olha, se vê muito motoboy indo entregar com a máscara no queixo, também não adianta, entendeu? Quer dizer, a máscara ela não tem que ser uma coisa assim, formal, colocar só porque ela é... Só na hora de entregar. Ela tem que ser, ela tem que estar no rosto ali. Não, ela tem uma finalidade. E olha só o buzinaço, escuta aí. Mas tinha moto, hein? Eles indignados por causa da aproximação da polícia, inclusive dizendo que os policiais foram muito truculentos. Agora, a quantidade de moto ali, Glauco... Agora, isso é uma questão também, né? Se a lanchonete não consegue entregar, tem que rever algumas coisas, né? O fato é que também não dá para trabalhar com esse barulho. Imagina, vai aumentar a produção com esse barulhão todo? Eu acho difícil, né? E organizar para que não tenha justamente a aglomeração. Claro, Quer dizer, o que adianta? A loja não recebe cliente porque não pode aglomerar, aí tem aglomeração de motoboy, vai entender uma... Hein? Não tem vai lógica, entender né? uma coisa dessas? Não pode. Hein? Em nenhum caso. Isso foi aonde, Glauco? Na Nilo Peçanha, na lanchonete McDonald's, que é muito frequentada. Eu sei porque eu já passei por ali algumas vezes que meu filho pediu, entendeu, André? Só que fugiu do controle, convenhamos. Aí já extrapolou, né? Então que sirva de exemplo justamente para não acontecer de novo, né? Ter esta aglomeração em frente a uma lanchonete aqui em Porto Alegre. Agora, 12:20. Por que a gente fala isso? Porque a questão da pandemia, ela está muito grave. E se por um lado tem aglomeração de motoboys em lanchonete e que, como eu disse, precisam também, são responsáveis pela saúde, é uma doença que ela é coletiva. O final de semana foi marcado por um triste recorde. Só no sábado, 331 pessoas morreram por coronavírus no Rio Grande do Sul. O número total chega a quase 15 mil óbitos. Os pacientes confirmados da doença já são 742.866 e a taxa de ocupação de leitos de UTI está em 118% em Porto Alegre. Por causa disso, emergências de 2 hospitais fecharam. E a gente vai conversar agora com a Ana Paula Aerts, ela é coordenadora da Santa Casa aqui em Porto Alegre. Doutora, boa tarde, obrigado por nos atender. A senhora me escuta bem? Tudo bem. Bom, eu queria que a senhora contasse para os nossos telespectadores a realidade, aquela que nós que estamos do lado de fora, nós não vemos. A realidade de vocês no dia a dia, que está cada vez mais difícil e principalmente, se é algo que a gente pode fazer e colaborar, com os protocolos, os distanciamentos. Enfim, queria que a senhora falasse um pouquinho do que vem acontecendo dentro da Santa Casa, por favor. Bom, como vocês todos receberam a comunicação, ontem, infelizmente, tivemos que comunicar o fechamento das nossas emergências, né? Nós já vínhamos atendendo muito acima da capacidade instalada e realmente chegamos num ponto muito crítico com relação à assistência aos nossos pacientes. Então, a Santa Casa resolveu realmente tomar essa medida como uma proteção
para que não chegasse ao caos que a gente já está vendo. Não é uma realidade só da nossa instituição. Hoje, as demais instituições estão vivendo uma situação semelhante, mas as nossas emergências realmente chegaram ao ponto de que elas hoje são unidades de terapia intensiva. Os pacientes chegam cada vez mais graves para nós. Tivemos que fazer readequações nas áreas das emergências para poder tratar esses pacientes efetivamente como se fossem UTIs. Então a gente percebe que aquelas imagens, doutora, não que isso signifique menos cuidado com o paciente, mas aqueles pacientes todos em uma sala, num ambiente apertado, usando o corredor, isso é uma realidade hoje dentro das emergências. Sem dúvida alguma, é uma realidade que nós encontramos, não só a nossa instituição, por isso que nós tomamos essa medida. Realmente já está extrapolando a qualidade assistencial a esses doentes. Glauco. Doutora, a questão dos recursos humanos, né, que a gente fala tanto, vamos colocar mais leito, mas os recursos humanos são limitados e estão, olha, para não dizer outra coisa, eles estão extenuados. Como é que está a situação do quadro na Santa Casa? Exatamente. A Santa Casa, assim como as demais instituições, vive hoje também este problema. As equipes exaustas, muito cansadas. Ainda estamos conseguindo, né, readequar dentro da instituição, obviamente com o fechamento de algumas áreas. Nós estamos realocando esses profissionais para que a gente consiga manter a qualidade assistencial. Doutora, eu tenho uma curiosidade, eu sei que vocês não conseguem ainda ter tantos acessos a informações de pacientes, mas de um modo geral, né? Não aqui falando de uma pesquisa científica, mas já pela sua experiência, qual é o perfil das pessoas que agora elas estão sendo internadas assim? O que eles relatam para vocês? Isso eu acho que é muito importante para quem ainda não dá bola para a pandemia, não dá bola para o vírus, compreender, né, como que essas pessoas se infectaram. Queria que a senhora falasse um pouquinho disso. O que pode ser evidenciado hoje é realmente um cenário diferente do que nós vimos um ano atrás, né? Hoje em dia nós recebemos já nas emergências pacientes mais graves, eles evoluem mais rapidamente para quadros graves. São pacientes mais jovens, em sua maioria. Lá no início da pandemia, nós víamos mais pessoas idosas, né? Hoje já não é mais essa realidade. Nós temos jovens evoluindo mal, evoluindo rapidamente para uma piora clínica importante. Então, hoje, sem dúvida alguma, a falta das UTIs, que é o nosso grande problema hoje, está relacionado com isso, com a evolução desses pacientes de uma forma muito rápida. Agora, doutora, essas pessoas, essa evolução rápida é por quê? Porque elas estão em casa, não querem ir para o posto de saúde, começam com uma febre. Qual é a orientação hoje, por exemplo, que se dá ao paciente que começa a sentir os sintomas dentro de casa? Ele precisa logo buscar ajuda ou ele deve, de fato, aguardar? Na realidade, o ideal seria que todas as pessoas que sentem sintomas, obviamente, vão ter que procurar algum tipo de atendimento. Certo. Hoje em dia, a gente vê o teleatendimento funcionando muito bem, né? Não só como unidade privada, como também o SUS, a gente consegue isso. A Santa Casa tem esse serviço, né? Exatamente, a Santa Casa tem esse serviço, tem inclusive voluntários fazendo esse serviço. Acho que foi um trabalho brilhante que mudou o rumo, né, da doença. Sim. A primeira questão é essa, a pessoa ter o diagnóstico para saber como vai se comportar depois de ter o diagnóstico, né? Mas hoje eu até acho que as pessoas elas estão mais no início de doença ficando realmente em casa. O que nós enfrentamos hoje é realmente a falta de recursos de leito mesmo, né? De leito em internação. E como nós temos esse perfil de doença um pouco diferente do que era no ano passado, nós realmente precisamos de mais recursos hoje, se for ver.
Mas Doutora? a situação, a gente fica muito preocupado porque a tendência ainda é de um aumento do número de pacientes e já está as emergências esgotadas, UTIs esgotadas. Eu vi aqui há pouco, e enquanto que o Glauco faz a pergunta, eu vou atualizar as informações aqui de Porto Alegre. Eu queria até aproveitar o que você está falando, André, sobre este crescimento. A senhora, pela sua experiência, a senhora acha que essa curva vai baixar em seguida? E até aproveitando, queria perguntar para a senhora, qual seria a solução para, sei lá, em curto prazo, essas emergências voltarem a funcionar? Na realidade, quanto à curva, a pergunta com relação à curva, a gente não tem como dar essa informação, adoraria ter essa resposta, hoje ninguém tem, né? Essa questão desse boom que voltou a acontecer surpreendeu bastante a todos nós, né? Mas o que hoje sim a gente faz é tentar readequação o mais rápido possível à normalidade. Falo pela Santa Casa, pela nossa instituição, esse fechamento nós pretendemos que ele seja realmente temporário, mas nós realmente temos que realocar algumas questões internas, readaptar algumas áreas para justamente tentar manter e atender melhor a esse crescimento da demanda. Doutora, a gente, só para encerrar e atualizar aqui, nós temos nesse momento em Porto Alegre, confirmado em UTI, 830 pacientes, só aqui em Porto Alegre, tá? Covid na emergência aguardando UTI, ou seja, são pacientes que estão precisando respirar, né? Aguardando uma vaga na UTI, são 233 neste momento. E vejam que pacientes não Covid, isso em cadeia, vai prejudicando a todos, são 37. Ou seja, nós temos 236 pessoas na emergência aguardando uma UTI em Porto Alegre. Isto é gravíssimo, doutor? Isto é gravíssimo, exatamente. Isso é o que mais nos chama a atenção. E muitas vezes não são pacientes somente nas emergências aguardando. O que nós podemos ver aqui dentro da Santa Casa é que mesmo pacientes que estão em leito de enfermaria, eles evoluem com uma piora clínica e eles também necessitam de leito de UTI, mesmo estando internados em uma unidade de internação. A intubação, doutora, só para finalizar e para a gente entender, ela só acontece dentro da UTI ou ela pode acontecer na emergência, por exemplo? Não, ela muitas vezes acontece na emergência e também na unidade de internação. Aí, quando o paciente é entubado, ele sim entra na lista, obviamente, para indicação de UTI. Mas muitas vezes pacientes, antes mesmo da intubação, já necessitam de um leito de UTI. Vejam só. Que é assustador. Por isso, as pessoas precisam, mais do que nunca, se cuidar, né, doutora? É o que a gente pede para todos, implora nesse momento. Eu quero agradecer quero agradecer a senhora. A gente conversou com a doutora Ana Paula Hertz, que é coordenadora da Santa Casa em Porto Alegre, coordenadora da emergência, né, doutora? Sim. Muito obrigado pela entrevista e fica aí o nosso pedido para que todo mundo cada vez mais tenha cuidado consigo próprio e, consequentemente, com o outro. Muito bem, agora 12h30. Um assaltante morreu depois de ser baleado dentro de um condomínio. Isto aconteceu no bairro Camaquã, na zona sul de Porto Alegre. O colega Lucas Abate foi até lá hoje de manhã e, ao vivo, traz informações para explicar o que aconteceu, porque este criminoso não imaginava quem morava neste condomínio. Não é verdade, Lucas? Com certeza não imaginava, André, porque ele entrou nesse condomínio, arrombou um portão e estava tentando furtar alguns carros do estacionamento. Uma moradora viu, pediu socorro pela Brigada Militar, chamou no 190, mas antes disso, um outro vizinho ouviu, desceu até lá e se deparou com um ladrão. O que esse ladrão não imaginava, André, é que o vizinho era um policial militar, um major da Brigada Militar, que reagiu e, por imaginar que esse homem estava armado, disparou uma vez contra ele. O homem ainda tentou fugir, André, pegou um carro que estava na rua. Ainda não está bem esclarecido se esse carro era dele, se era roubado ou qual era a situação desse veículo, mas ele andou poucos metros, bateu no paredão, onde foi encontrado logo depois sem vida. A gente vai conversar com o comandante do 1º Batalhão, que é o responsável pela área, o Tenente-Coronel Michel. Coronel, qual foi o desenho, que foi dito para vocês, o cenário que foi relatado por vocês, para vocês, quando a vítima ligou para o 190 da Brigada Militar? Boa tarde a todos. Boa tarde. A Brigada Militar foi acionada por moradores
informando que havia um indivíduo dentro do condomínio, um não morador dentro do condomínio, e que estava vasculhando as garagens do prédio. Então foi deslocada uma viatura para o local, mas antes que essa viatura chegasse, outro morador desceu às garagens e encontrou o delinquente que já havia furtado o som de outros 2 veículos. E então, nesse interim, entre o delinquente e o morador, o delinquente fugiu, entrou num veículo Corsa, com o qual parece que ele chegou ao local, e teria ocorrido, né, um disparo de arma de fogo de parte do morador, que é major da brigada. O delinquente fugiu por alguns metros, percorreu alguns metros com o veículo Corsa e bateu no muro, né? E quando as guarnições chegaram ao local, ele já estava em óbito. Coronel, ainda não se tem a identidade dele, claro, tudo isso vai ser elucidado depois pela investigação. Mas pelo que se tem de suspeita, até de relato de morador, é uma região que está convivendo com esse tipo de incidência de furtos, de invasão a casas e condomínios? Um arrastão, né? É uma região onde ocorrem furtos em veículo. Nós temos ali um delinquente que já foi preso mais de 15 vezes pelo mesmo delito. Glauco. Vocês suspeitam que seja a vítima, o morto dessa madrugada, porque a identidade ainda não foi confirmada oficialmente. A identidade ainda não foi confirmada oficialmente, sim. Bom, Lucas, só queria perguntar, até pela questão da reação, né? Mais uma vez ponderar que era um homem preparado, né? Que para isso tinha uma preparação prévia, ele é major, né? Agora as pessoas elas tendem a reagir nesses casos, né? Aí eu não sei qual é o procedimento que vocês acham que deva ser. É ligar para a brigada na hora? Tá, mas e aí? O cara já está lá na garagem? A brigada tem que ser informada, né? É importante que a população acione a brigada militar, que as guarnições vão ao local. É uma situação de muito risco para um cidadão comum. E ali havia um homem preparado que agiu em sua defesa e na defesa de patrimônio, foi fazer uma inspeção de local, na verdade, poderia ter sequer encontrado o delinquente poderia ter saído antes, mas ele tem o preparo para fazer essa busca. E as guarnições chegaram o mais rápido possível para o atendimento da ocorrência. E chegou a ter... Coronel, se não tivesse um policial militar ali até e os moradores se deparassem com essa situação, qual seria a ação mais recomendada? Se tranca dentro de casa enquanto aguarda a polícia? Qual que seria o procedimento mais seguro, digamos assim? Para pessoas não habilitadas, o mais seguro seria efetuar uma ligação para 190, né, através do DCCI, e aguardar o reforço policial. E até porque não sabia se ele estava armado ou não, né? Não se sabia se ele estava armado ou não, quer dizer... Nem quantos indivíduos. Mais um risco. Exato. Eles muitas vezes, né, André, não agem sozinhos, né? Sim. Já tem alguém esperando no carro. E até porque é um arrastão, né? O que eles fizeram é um arrastão. Ele, a ideia, pelo menos, já tinha atacado, roubado objeto de quantos carros, né? Já mais de um. 2 veículos. Já pelo menos de 2 ele tinha roubado. Muito bem, Lucas, pode encaminhar o encerramento. André, só claro, a gente tem informação, uma preliminar, né? A Brigada Militar tem uma informação preliminar de quem é esse criminoso. É uma pessoa com 15 passagens, mas a identificação oficial ainda depende de uma análise do Instituto Geral de Perícias, por isso a identidade desse criminoso ainda não está sendo divulgada, nem confirmada pela Brigada Militar ou pela Polícia Civil. Obrigado, Lucas. Obrigado ao Tenente Coronel, né, que nos concedeu aí a entrevista desse homem que estava roubando, né, furtando objetos de vários carros e foi surpreendido que um dos moradores era justamente da Brigada Militar. Não se sabe quantos tinham, nem se estava armado, nem com quantas armas. E o resultado, a morte desse criminoso com mais de 15 passagens pela polícia. Bom, agora eu quero a sua atenção, Glauco. A gente quer a atenção das pessoas. Segura um pouco a imagem, não põe a imagem ainda. Porque é uma imagem que é
o reflexo do que a gente vem mostrando nos últimos dias e principalmente, né, Glauco, do que aconteceu agora no final de semana com mais de 300 mortes por Covid-19. Dá uma olhada nessa imagem aí de uma fila aqui em Porto Alegre. Sabe que fila é essa? É a fila do cartório. Cartório de registro de óbitos. É assustador, é preocupante e é real. E por isso a gente cada vez mais, Glauco, vai insistir e vai pedir para que as pessoas se cuidem. Nós temos as emergências lotadas, muitas pessoas não estão conseguindo tempo de chegar a uma emergência porque o volume de pessoas é muito grande, de doentes é muito grande, então já tem espera lá na unidade básica de saúde. Tem gente amontoada em emergência, aguardando leito de UTI, gente acumulada, amontoada em CTI. Imagina o esforço desses profissionais da área da saúde. E aí, o que acontece? Fila no cartório de registro de óbitos em Porto Alegre. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Isso é de um cartório do bairro Cidade Baixa, ali na Avenida Venâncio Aires. Tá? Agora eu já me localizei ali, ali na frente. É na esquina ali? É, na esquina, exatamente. Aliás, o cartório onde foi registrado o meu nascimento, diga-se de passagem. E o do meu filho. É. Mas daqui a pouco a gente vai trazer outros detalhes, porque até os cartórios estão se reorganizando, não é? Para que possa atender. E também repete-se a questão de aglomeração, né, Glau? A gente vê a quantidade de pessoas aí. E só uma pitadinha aqui, uma vez a gente ficava um tanto assim de mostrar imagens chocantes, né? Imagem de interior de hospital. Essa imagem é chocante, mas assim, ó, é para chamar a atenção, André. A gente se chocou muito, Glau, lá no ano passado, quando aquelas imagens da Itália, quando os médicos mostravam as imagens de pacientes entubados, lá principalmente no norte da Itália. Aliás, a Itália hoje já fez também diversas restrições. Mesmo a vacinação em andamento, o número de casos estava aumentando, a Itália fez restrições. Mas a região de Bérgamo, no norte da Itália, a gente via aquilo, mas como? Eles mostrando essas imagens de dentro do hospital. Né? Mas por que eles fizeram isso? Porque era o jeito de tentar mostrar para a população, aquela que não quer acreditar ou entender, que aquilo era real. Nos dói muito, mas essa é uma realidade que vem acontecendo aqui do lado da gente. Teve uma imagem que saiu de dentro de um hospital de Porto Alegre mostrando a pronagem de um paciente. Quer colocar ele de bruços. É violento? É, mas tem que ser mostrado, infelizmente. Como diz, né? Qual é a máscara pior? A que a gente pede para as pessoas usem quando saem na rua, vão ao mercado, ou a máscara de oxigênio, que não tem sobrando e à disposição para a hora que as pessoas precisarem. Essa é a realidade. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Muito bem, agora 12h39. Tem um recado para todos vocês, dos nossos amigos da Solução Financeira. Olha essa dica imperdível, você que conquistou o seu veículo através de um financiamento, faça uma conta rápida. Multiplique a quantidade de parcelas do seu financiamento pelo valor de cada parcela. Agora some o valor que você deu de entrada. Eu tenho certeza que o valor que você obteve aí é praticamente o dobro do valor real do seu veículo. Isso significa que você está pagando por juros abusivos. Mas não se desespere, a Solução Financeira é a maior e melhor assessoria de negociação bancária do Brasil e vai te ajudar a se livrar dessa dívida. Tudo que você precisa fazer é enviar uma foto do seu carnê de financiamento para o número 98324-5480. Você receberá uma análise gratuita e seu desconto pode chegar em até 70% e é garantido em contrato. A Solução Financeira fica na Avenida Benjamin Constant, 1170. Se preferir, pode solicitar sua análise prévia e gratuita pelo WhatsApp no 98324-5480. Solução Financeira, a solução que você precisa. Um abraço aos amigos da Solução Financeira. Bom, gente, em meio à pandemia, o pessoal se aglomera. Pelo menos 11 locais, pontos comerciais foram fechados agora no final de semana, isto aqui em Porto Alegre. No sábado de noite, um bar no Morro Santa Teresa estava aberto, cerca de 15 pessoas dentro. A Guarda Municipal foi a responsável, né, por estas ações na capital gaúcha e por isso a gente vai conversar agora
Nós vamos conversar com o comandante Marcelo Nascimento. Comandante, o senhor me escuta bem? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde, Glauco. Sim, escuto vocês. Boa tarde a todos aqueles que estão nos assistindo. Comandante, esses locais que insistem e as pessoas insistem em frequentar, o que acontece com eles? Eles são fechados, são penalizados, tem que pagar multa? Essas pessoas são fichadas? O que acontece? Certo. Nós temos uma regulamentação, um regramento com relação a isso, de decretos e protocolos. Nós temos que obedecer, né? Mas eu estava te escutando agora, André, falando sobre o cartório ali, ao qual também fui registrado, né? Que nós atendemos essa ocorrência. E me veio à mente justamente isso, entendeu? Nós temos os profissionais de saúde na linha de frente combatendo o vírus, lutando pela vida das pessoas, né, brava e heroicamente, e na retaguarda deles estamos o pessoal da segurança, o pessoal da fiscalização, lutando contra a propagação desse vírus. Mas não adianta nada nós termos os regramentos, os decretos, as leis e a fiscalização de estar na rua todos os dias, 24 horas por dia, se nós não tivermos a colaboração da população. Isso é fundamental para que a gente faça tudo isso o mais rápido possível. Todo estabelecimento ou pessoa que for flagrado descumprindo algum desses regramentos que estão aí justamente para evitar que essas pessoas vão parar nas mãos dos nossos profissionais da saúde, eles estipulam que ela pode ser, além de advertida, pode ser autuada, pode ter o seu estabelecimento interditado cautelarmente, pode perder o alvará do seu negócio. Ou seja, a fiscalização, a legislação é muito rígida e a fiscalização está muito atenta. Se não for assim, vão continuar. Olha só a ironia, esse local que a gente está mostrando aí, comandante, ele fica a 3 minutos do Hospital Conceição, por exemplo. Quer dizer, chega a ser um deboche. Assim como teve carreatas, né, ontem por diversos locais do Brasil. O motivo é nobre, o pessoal quer trabalhar, se entende. Agora, buzinaço em frente de hospital, como aconteceu em Porto Alegre, né? É absurdo. Quer dizer, aí é um deboche com quem está internado, com a área da saúde, quer dizer, uma coisa fora, né, dos padrões. Quer dizer, o senhor que lida muito com isso, comandante, qual é o perfil dessas pessoas? Elas não acreditam que exista, que o vírus, que exista a doença? O que elas falam? Porque elas são truculentas com os senhores também. Já tivemos um caso aqui de uma mulher, agora na zona sul do estado, acho que foi, aquela senhora contaminada que cuspiu num policial. A mulher estava contaminada dentro de um bar, foi abordada pela polícia e cuspiu. Perdão pelo horário de falar cuspir, mas é o que aconteceu. Então, quer dizer, quem são essas pessoas, comandante? É difícil estipular o perfil, porque assim como o vírus, né, a desinformação e algumas vezes a má intenção, ela não tem classe social, não tem idade, não tem região. Nós efetuamos ações e fiscalizações nos 500 quilômetros quadrados da cidade. Ou seja, não temos um perfil definido, né, de pessoas que descumprem o regramento ou que não estão preocupadas com a propagação do vírus. Nós procuramos sempre agir, André, sempre com urbanidade, com educação. Sim. Veja bem que a resolução consensual de conflitos, ela é da natureza da ação das guardas municipais que trabalham na segurança preventiva. Por isso, nós buscamos sempre a resolução do problema sem necessitar chegar aos últimos meios de coerção ou de imposição que a lei permite que a instituição tenha, né? Até agora, nós tivemos poucos casos de resistência. Eu fiquei sabendo desse caso dessa senhora que cuspiu no policial lá, mas eu rezo que seja uma exceção. Mas todas as abordagens, quando feitas mostrando para a população que o nosso interesse não é multar, não é autuar, e sim proteger ela, tem sido bem recebido. O problema são casos como desse estabelecimento, e teve outro também no sábado à noite, né, que tentava burlar a fiscalização, fechando o local com medo na frente, e os agentes conseguiram visualizar o atendimento lá dentro, lá de mais de 20 pessoas. Esse é o problema, entendeu? As pessoas que estão se valendo da
da boa-fé das pessoas, do contexto que nós estamos e do sacrifício do restante do comércio em prol da sociedade. Ali a gente está mostrando imagens também daquela carreata que teve aglomeração, né? A gente mostrou uma foto que teve aglomeração, que além de tudo aglomeração, buzinaço em frente ao hospital, gente. E olha só, eu recebo aqui, ó, Glauco, a gente recebe aqui de uma senhora que não quer se identificar e a gente vai, obviamente, preservar a fonte. Se é verdade, isso acho que a Prefeitura de Novo Hamburgo deve fiscalizar. Filas aí no cartório para registrar óbitos, que nós mostramos há pouco aqui em Porto Alegre, mas aqui em Novo Hamburgo as lojas atendendo todo mundo normalmente. E a fiscalização da vigilância sanitária fazendo que não vê nada. Não vou me identificar, mas peço que vocês façam esta denúncia no ar. Bom, estamos fazendo o registro de uma telespectadora que é de Novo Hamburgo. As autoridades locais devem, de fato, averiguar isso. Agora, isto é muito comum acontecer e a gente vê aqui em Porto Alegre, não é, comandante? Porque tem muitos comerciantes que fazem isso, deixam a cortina fechada, quer dizer, visivelmente desrespeitam. Aí perguntam, mas cadê a guarda municipal? Mas aí não dá para colocar a guarda em todas as esquinas também, né? Exatamente o que eu ia dizer. Não há como colocar, não há efetivo que cubra todo o território da cidade. Mas, convenhamos, entre nós, né, nós estamos nessa celeuma, nessa tragédia há um ano, agora, dia de Testemunhas. Né? Eu me lembro muito bem, ano passado, amanhã? A primeira reunião, quando tivemos a primeira reunião com relação a isso, os primeiros decretos, ou seja, por falta de informação não é. Não. Só para terminar, André. Precisamos contar com a população, né? Verdade. Imprescindível a colaboração. Glauco. Só para terminar, Cris, eu estou fazendo o programa aqui, acompanhando o que acontece nas redes sociais. Cris Araújo mandou uma mensagem. Por que vocês não falam das aglomerações em locais públicos? Falamos sim, Cris. Inclusive, estamos falando com o comandante aqui da Guarda Municipal. Ela se refere a orla, a questão das ruas, dos parques, das praças. Mas aí... A gente está falando, sim. É um erro. Com essa imagem aí, de fato, é para a gente concordar que isso não pode acontecer. Apesar que o prefeito disse que, sim, é autorizado que as pessoas caminhem sozinhas, né, distanciadas, porque faz parte da saúde física e emocional. Agora, a aglomeração completamente desnecessária. E outra coisa, para que tem que ir a família inteira no mercado? Não pode um só comprar. Vai mamãe, vai papai, vai filhinho de 8 anos, filhinho de 6 anos, vai todo mundo junto. Mas peraí, tchê, que mundo estão vivendo? Então tá aí, tá feito o registro ali na orla. Nesse caso da orla, o que foi feito, comandante, para a gente encerrar? Certo. Como eu estava dizendo, não há como estarmos em todos os lugares ao mesmo tempo, né? E agora, com toda essa avalanche de denúncias que está chegando, nós estamos começando a registrar por vídeo as nossas ações para provar para as pessoas que nós estamos. Então, sim, ontem, no final da tarde, foi feita uma varredura no local, nós temos vídeos registrando isso. Onde nós orientamos, mandamos o pessoal sair, porque não é a guarda, não é a brigada, não é a PTC que coloca as pessoas lá no parque, as pessoas estão sozinhas. Muito bem, comandante Marcelo Nascimento, muito obrigado aí, comandante da Guarda Municipal, pelas informações. E é isso, é verdade. Aí a guarda não está ali, Glauco. Agora, para aí, só um pouquinho, né? Ninguém é criancinha analfabeta, pelo amor de Deus. Tem que pegar pela mão, né? Sabe? Ou então que nem eu vi no Vale dos Sinos um carro hoje de manhã, né, anunciando, estamos no pior momento da pandemia. O carro, pra quem não sabe. E a gente não ouvia nada. Começa por aí. Quase que eu parei e disse, meu amigo, o que adianta vocês estarem gastando gasolina, andando, e rápido ainda, porque tu começa a vir, estamos no... e não estamos mais nada. E ainda o volume baixar. Pelo amor de Deus, vamos ter um pouquinho de... Vamos mudar de assunto? Vamos relaxar um pouquinho, aliás, mais ou menos, né? Porque tem o Gabigol que andou aprontando no final de semana. Faltando 10 para o meio-dia, não, 10 para 1. Vamos falar de esporte. Para Biscoito Zezé Carinho, que vem de família dupla, Grenal venceu no final de semana pelo Campeonato Gaúcho e amanhã já tem Libertadores. Para o Grêmio tem muito assunto. Não é verdade, meu irmão Matheus Schenck e Glauco Paza? A bola, ó... A bola imaginária. Tá com vocês. Só imaginário para fazer gol, né? Mas olha, só no imaginário eu vi que ele não chuta nada. Canhotinha de ouro. Aqui, vamos às informações de esporte. Parem de falar mal de mim. Vamos lá. A gente já vai rodar então. Boa tarde para você, boa tarde a todos. A gente já vai rodar os gols da vitória colorada, né? O Inter fez 4-2 para cima do Ipiranga, Glauco. Mas passou o sufoco. Passou o sufoco. Yuri Alberto fez o primeiro, o Cristiano empatou, o Caprini virou. Tava 2-1 pro Ipiranga, Glauco. É, meu amigo.
Agora eu vou te dizer uma coisa aqui, ó. É teste, né? Miguel Ángel Ramírez está fazendo teste, mas foi muito bem-vinda essa vitória. Que de virada o Inter venceu por 4-2. Os últimos 2 gols foram de... Edenilson e Patrick, né? Isso. Mas o que interessa é o cara que a gente vai ver, né, Glauco? Isso. O cara que a gente vai ver que voltou a jogar depois de 210 dias. Olha ele aí. Guerreiro, depois de tanto tempo, 7 meses, recuperação de lesão de ligamentos, voltou o artilheiro colorado, hein? E ele voltou bem, né, Glauco? Ele deu passe pro Caio Vidal sair na cara do gol, que a gente tá vendo aí, o Caio Vidal acabou errando, mas mostrou que tá começando a se afiar de novo. É um jogador diferenciado. Ele vai ter lugar certamente nesse time. Agora, o que falar do Miguel Ángel Ramírez? Ele não mandou bem. Oficialmente, hein? Não mandou bem não, né, Glauco? Pois é, o que aconteceu aí? Ele tá ali, tá comandando. Ele não tinha o visto de trabalho, né? Portanto, ele não ficou na casa mata. Mas no meio do jogo, ele invadiu o campo, olha aí, dando orientações, e isso não pode. E o árbitro do jogo, Jean-Pierre Lima, colocou essa situação de invasão na súmula. Ou seja, pode render uma punição para o Miguel Ángel Ramírez nessa situação aí. Não podia invadir o gramado, não faz isso. Nem estreou ainda, já vamos falar de punição para o cara que nem estreou. Fica chato, né, Glauco? Não dá. Vai pegar um gancho certamente. Agora vamos falar de Grêmio, Schenck, porque o Grêmio no sábado venceu o Esportivo, né? 2-0 lá em Bento Gonçalves. Vitória, digamos, até que fácil. O Grêmio venceu ao natural, com a gurizada em campo também. Sim. Mas de olho no quê? Na Libertadores. O Grêmio que venceu com o gol do Tassiano e também do Lucas Araújo. De pênalti, aí o gol do Lucas Araújo. Grêmio que já está em Quito, se preparando para a partida contra o Ayacucho do Peru. Sim, a gente não está louco. O jogo é em Quito, no Equador, porque as delegações brasileiras não podem entrar no Peru devido a nós estarmos numa situação sanitária muito ruim. Então, a Federação Peruana não permite a entrada de brasileiros. A gente vai ver, inclusive, o Grêmio já em Quito, né, Glauco? O pessoal já trabalhando. Né? E uma informação curiosa, né? São 11 estreantes em Libertadores. 11 jogadores do Grêmio nessa delegação aí jamais entraram em campo em Libertadores na vida, Glauco. E vão usar esta aqui, ó. Corta pra mim, por favor. Corta pra mim. Por favor, Leandrinho, o segundo melhor deles. Olha aqui, este manto tricolor vai estar em campo nesta terça-feira, ao vivo aqui no SBT, a partir das 9h30 da noite. 9h15. 9h15 a transmissão, jogo 9h30, logicamente, né? Agora, é uma promoção que a gente fez. E alguém que não é jogador vai poder vestir essa camisa. E quem é que escolheu? O William Capita, capitão do Grêmio na campanha da Libertadores de 2007. O Grêmio quase foi campeão, parou no Boca Juniors na final. O William mandou um vídeo para nós, porque a gente fez o seguinte, a gente convidou o William para analisar todos os nossos concorrentes. E o William deu o veredito de quem foi o melhor para ganhar essa camisa do Grêmio. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o William Capita. E eu quero parabenizar vocês, porque foram vários os vídeos legais. Parabéns pela criatividade. Mas para mim, o melhor mesmo foi o do Leandro Fagundes, com o sax, junto com a filha. Parabéns, Leandro. Um forte abraço a todos e dá-lhe tricolor. Então tá aí, Leandro Fagundes. Vamos ver o vídeo do Leandro? Parabéns, vamos ver. Vamos rodar? Bom. Grêmio, amor e paixão por você. Agora ficou melhor de te ver. Aqui na tela do SBT. Contar com você para você ganhar essa linda camisa que o Glauco está segurando. E olha, foi difícil escolher, hein? Não, olha, foi trabalho árduo dos jurados. No caso, nós fizemos uma pré-seleção e o William Capita escolheu. Parabéns, olha, e mande mais, porque afinal de contas amanhã tem jogo na tela do SBT. Nós temos também camisa do Inter como presentão do SBT. E lembrando, sabe, né, Glauco? A Libertadores vai até o final do ano, vai até ali por meados de novembro. Tem muita Libertadores no SBT ao longo de 2021. Então tá bem, Matheus. Agora, André, diga. O que você acha de um jogador que é ídolo e vai pro bingo? Isso existe? O quê? Schenck, o Gabigol teve a cara de pau de dizer que não fez nada de errado na pandemia. A melhor manchete que eu já vi nos últimos anos, né? Só que ele foi flagrado junto com outras pessoas dentro de um bingo clandestino, Vila Olímpia, São Paulo. A manchete ontem de um site era
Gabigol diz que não fez nada de errado após fazer algo errado. E apostando muito dinheiro, ele disse que saiu para jantar. Você vê só, né? Saiu para jantar, sendo que os restaurantes estão fechados para janta, para almoço. Tá, mas aí me explica uma coisa. Agora, sim, para quem não acompanha, como vocês são especialistas entendidos de futebol, ele tá atuando aonde? Ele está no Flamengo, mas está de férias. Ele tá de férias. Ele se reapresentou, os titulares se reapresentaram hoje. Mas não é o futebol que e deve ser o exemplo, os jogadores que mesmo em férias, porque eles, né, já que eles têm um contato dentro de campo, que eles deveriam viver dentro de uma bolha, digamos assim, né? E tem uma situação, né? O Flamengo anunciou que não vai puni-lo, porque conforme o Flamengo, isto é uma situação pessoal do Gabigol. Então não vai haver uma punição por segundo o Flamengo, isto será algo pessoal. Só que é algo pessoal que impacta na vida de muita gente. Resumindo, para os clubes, quando é conveniente, o pessoal se mistura com o público, quando não é, babaus. E era uma bolha assim, André, de sabão. Pois é. Era uma bolha de 200 pessoas. 200? Meu Deus, 200 pessoas. Tá certo, então. Até amanhã, Matheus. Valeu, até mais, gente. Até. Fui. Muito bem, 12h57. Gente, olha só, nosso assunto agora é sobre as medidas lá de São Leopoldo, no Vale dos Sinos, porque São Leopoldo ampliou as restrições para frear o avanço do coronavírus. Tá? Tudo porque o Hospital Centenário, a UPA, que é a Unidade de Pronto Atendimento, seguem superlotados. Nós vamos até o Vale dos Sinos saber os detalhes com a colega Aline Schneider. E tem até possibilidade, inclusive, pelo menos é a proposta do prefeito Vanazzi, de prisão de pessoas que estão contaminadas e insistem em continuar saindo, contaminando outras. Oi, Aline, me escuta bem? Boa tarde, Aline Schneider. Isso mesmo, André. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Exatamente isso. Quem está contaminado e for flagrado circulando pelas ruas ou mesmo com sintomas gripais ou se recusar a usar a máscara, pode sim ser preso lá em São Leopoldo. E o prefeito Ari Vanazzi explica melhor para a gente. Vamos ouvi-lo. Olha, a gente já vai botar, a gente já vai colocar, mas assim, ó, Aline... Eu chamei muito rápido, né? Não. Tu fosse mais rápido que o nosso colega. Não, Aline, mas assim, ó... Eu me lembrei desse caso, André, daquele sujeito que ficava... a gente já falou coisas nojentas, mas nessas alturas o pessoal já almoçou, né? Cuspindo na mão e passando na maçaneta, né? Isso tem acontecido em São Leopoldo, muito pelo contrário, mas a gente já ouviu casos, pelo menos aqui em Novo Hamburgo, eu sei do fulano que está desconfiando que possa estar contaminado e mesmo assim foi no mercado. Mas que barbaridade. Outros vão trabalhar, tem gente talvez com medo de emprego, está indo trabalhar. Vamos ver o que disse aí o prefeito? Agora sim. Tá bom. Nós temos hoje um centro de triagem que faz o teste, cadastra as pessoas, a gente sabe onde ela mora, quem é, e a gente acompanha ela a partir desse acompanhamento feito pela Secretaria Municipal de Saúde, ligando para a pessoa. Se essa pessoa for encontrada na rua ou se ela for denunciada que saiu de casa, aí que nós vamos agir com a nossa fiscalização, com o nosso decreto. É assim que funciona. Então não é que a prefeitura vai sair prendendo de cara, até porque não é a própria prefeitura que prende, é a polícia que prende. Mas se o vizinho sabe que o outro está contaminado e vê o sujeito circulando, tem que denunciar. Eu tenho curiosidade, né? Aline e Glauco, de saber como é que as empresas estão autorizadas, né, a trabalharem, até com 75%. Mas eu tenho muita curiosidade em saber como estão lidando com os casos internos de pessoas que são suspeitas, porque ao mesmo tempo a gente ouve muito, o pessoal está com medo de perder emprego. E aí, como é que fica? Sabe lá se as pessoas não estão escondendo também, né? Não, pois é, também tem isso, quer dizer, toda essa questão preocupa, né? Porque assim, tem pessoas, Aline, a gente vai refazer o contato com a Aline, caiu o sinal. Mas, Glauco, é exatamente isso, tem pessoas que não querem perder, estão só com uma gripezinha, um pouco de febre, mas eu estou me sentindo bem, eu vou trabalhar.
muitas com medo de perder ou porque indiretamente, né? Então, isso é algo que até certamente o Ministério... Eu vejo até uma dúvida, assim, eu tive contato com alguém que teve Covid. O que será que eu faço, hein? Será que eu falo para o chefe? Que eu não falo para o chefe? Olha, em tese, se tu teve contato, primeiro não era para ter tido, né? Agora, dentro da empresa, gente, eu que sou um cara ligado à empresa calçadista, é muito difícil tu manter distanciamento dentro de uma linha de produção. Eu imagino que é nas outras empresas também. Mas eu também imagino que o Ministério Público do Trabalho e as próprias empresas estejam sendo responsáveis por dar tudo aquele tempo necessário para o seu paciente que contraiu, né, a Covid. Isso é importante para a gente parar com essa disseminação que vem acontecendo de uma maneira assustadora. O prefeito de São Leopoldo, Ari Vanazzi, semana passada, ele é uma pessoa assim, muito verdadeira. Assim, eu conheço muito o trabalho dele e ele ficou muito emocionado porque ele disse, gente, não tem. Ele queria que o governador fizesse lockdown em tudo. Por ele, São Leopoldo estaria fechada. E ele disse, depois a gente vai resolver o que vai fazer, né? Depois a gente vê, mas ou a gente faz isso ou as pessoas vão morrer. Então não adianta, ele não quer ser cobrado, ele não admite isso. E as medidas são essas, são medidas que vão entrar em vigor. Vamos mostrar aí na tela essas, ó. Mercados, maior limitação de pessoas, um cliente para cada 25 metros quadrados. E outra, né, Glauco? Eu disse, não precisa a família inteira fazer, não pode ir no shopping, aí vão no mercado. Por favor. Templos religiosos, transmissões online ou atendimento individual. Inclusive, alguém pediu esses dias, olha, por que o Papa não pede para não ir mais ninguém na missa neste momento, para dar um tempo, né? Então, lá em São Leopoldo, ele restringiu o transporte público apenas em horário de pico, ou seja, horário que é horário de trabalho, né? Então, assim, são limitações. Para mim, esse é um dos focos, transporte público, André. Não adianta, na hora do pico, todo mundo quer ir para casa, ou não é? O Trenzurb, no trem, e as pessoas se amontoam à espera, e aí pode. Eu sei, as pessoas dizem, mas André, vocês falam, mas não falam do trem. Não, a gente fala do trem, a gente fala do ônibus, né? Mas, infelizmente, né, a gente não tem capacidade de determinar nenhuma mudança nisso, mas é uma constatação que se faz. Tanto é que a Lúcia Pelanda, né, que é a reitora da UFSPA, a Universidade de Ciências da Saúde, diz, se tu puder ir a pé, vai a pé, se puder de bicicleta, vá. Se conseguir não precisar entrar no elevador, melhor ainda. Ou vai de ônibus, desce 2, 3 pontos antes para evitar, né, o contato com as pessoas. Aline, nosso tempo terminou, a gente conseguiu a reconexão contigo, mas a gente te vê num outro dia dessa semana. Fica só com o nosso abraço, beijo e carinho, tá bom? Tchau. E aí é isso, São Leopoldo restringindo e o hospital lá está mais do que lotado. E a UPA também está mais do que lotada. E as pessoas, mesmo assim, continuam circulando. Quer dizer, essa situação, e por isso São Leopoldo com essas medidas mais rígidas para evitar aí a contaminação. Sim, é um ano. Amanhã, dia 16, vocês lembram? Acho que amanhã é um ano do início das restrições. Foi o dia quando o prefeito de Porto Alegre, o próprio governador, anunciaram as restrições. Foi numa segunda-feira, dia 16, é isso? Que aí hoje vai cair terça-feira, no caso, né? Então, veja, um ano que a gente está com isso. E a vacina, aí assim, os prefeitos tentaram se mobilizar com vacina. Ouvi o governador falando hoje, as vacinas, os grandes laboratórios, é uma demanda mundial, são 7 bilhões de pessoas, né? Então é uma demanda mundial. Os laboratórios estão negociando com governos. Dificilmente estados ou municípios vão conseguir comprar vacina, porque isso é com o próprio, né, Ministério da Saúde dos países. Então, é a gente aguardar o nosso ministério agilizar isso. E, infelizmente, enquanto a gente tem essa pandemia, devido à fila enorme, né, agora no final de semana, nos cartórios, a Justiça, então, transferiu o local onde aconteciam os plantões para fazer a certidão de óbito, gente. Isso aqui em Porto Alegre. Olha que duro a gente falar isso. Fila para fazer o registro de óbito, porque no final de semana, só no sábado, 331 gaúchos morreram. Bom, agora como é que fica essa situação aí, Lucas? O que foi definido a partir de agora? André, só para situar todo mundo, aqui onde a gente está, na esquina da Venâncio com a Lime Silva, é o cartório onde registrou essa fila na madrugada de sábado. Cerca de 5 horas
para registrar a morte de alguém. Só para entender todo o cenário, André, tem aqui pertinho no bairro Santana a central funerária. E ali dentro da central funerária tem o plantão para fazer o registro de morte. Devido ao volume muito grande durante o final de semana, eles transferiram aqui para esse cartório da Lima e Silva para fazer esse registro. Mas nem mesmo essa transferência, André, deu conta tamanha quantidade de pessoas para fazer o registro de morte. Então agora a Justiça definiu que o plantão, que é no final de semana, durante a madrugada, vai ocorrer em outro cartório que fica lá na Zona Sul de Porto Alegre, na Campos Velho, no bairro Cristal, bem na Avenida Campos Velho mesmo, é o cartório da 5ª Região de Registro Civil. Isso tudo porque lá a estrutura é maior, consegue dar um atendimento um pouco melhor para essas pessoas, então não precisa ter essa formação de filas como a gente viu aqui no último sábado. André, vale reforçar, isso é para plantão. Durante a madrugada, final de semana, horário fora comercial. Horário comercial, dia de semana, esse horário, digamos, das 8 até às 18 horas, cada cartório até tem uma mudança, o seu horário próprio, mas durante esse horário comercial, digamos assim, o registro é possível de fazer, de ser feito em qualquer cartório de registro civil aqui de Porto Alegre ou do Rio Grande do Sul. E enquanto isso, vamos seguir nos comportando. Eu recebi de uma espectadora aqui rapidamente lá de São Leopoldo e é verdade, fiquei pensando, essa medida de prender as pessoas me parece que é aquela história de multar, a história da máscara que eu não usar lá no início da pandemia. No fim não acontece nada. São Leopoldo quer prender as pessoas, aí ela diz, que adianta prender? Os presos estão sendo soltos, então vou chegar no presídio e já vou me soltar. Então eu acho que tem outras medidas quem tá de fato. Dentro tá fora, quem tá fora tem tá outras medidas. Ou então multa quem tá na rua mesmo. Multa. Mas aí não pode. Enfim. O importante é a conscientização, isso a gente pode, isso a gente tem acesso, é isso que a gente pede e vai continuar fazendo. Obrigado, Lucas Abate. Obrigado, Glauco Paza. A gente agradece muito todos nós. André, amanhã, notícias, nós vamos falar muito sobre gasolina. Opa. Mais uma. Não. 7º aumento já no último mês? Não creio. Infelizmente. Bom, agradecemos a companhia de todos aqui com a gente no SBT. E amanhã, 19h20, segunda edição. E depois, amanhã às 11h40, a gente está de volta. Uma boa tarde a todos. Até lá.